E aí, galera, em primeiro ano, professor Davidson de volta. A gente trabalhar as aulas 41 e 42, falando de reforma religiosa. Aquilo que vai acontecer ali no século XVI, né? Quando Lutero coloca, expõe as suas 95 teses de crítica e algumas de apoio à Igreja Católica. Tá? Principalmente criticando a venda de indulgências, tá? Pela Igreja. O que é indulgência? É perdão, certo? A igreja vendia o perdão, no dinheiro, dava um certificadozinho. Tem um filme bacana, você pode assistir, eu indico para você. Assista pelo menos um pedaço. O nome do filme é Lutero, bom? Lutero. Tem no YouTube inteiro, tem na Netflix. Dá uma assistida lá, que você vai ver tudo isso que eu vou dizer para você now. Então, olha só. Reformas religiosas. Ao longo da Baixa Idade Média, a Igreja Católica sofreu muitas críticas, motivadas principalmente pelas seguintes práticas. O que a Igreja Católica fazia, né, na Idade Média e que vão ser criticadas ali a partir do final da Idade Média e durante a Idade Moderna? Venda dos cargos eclesiásticos, tá? Ou seja, a nobreza ela comprava um título de clero para ela. Tá? Aquilo ali não era dado por merecimento, muitas vezes não. Grande parte das vezes não. A nobreza que tinha dinheiro, ela comprava um cargo para ela dentro da Igreja Católica. E pior, a venda de indulgências. O que é indulgência? É perdão. A igreja vendia perdão para pessoas, até mesmo antecipado, né? A galera saiu no sábado, curtiu lá, foi na prostituição, aí vai lá na igreja, padre, pequei, tá, mas agora eu quero pagar, eu quero o meu papelzinho aí que eu estou perdoado. Se eu morrer amanhã, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Beleza? Então não acontecia isso. Às vezes acontecia até antecipadamente. Eu já sabia que ele ia no sábado, né, para a farra, aí ia na igreja antes, no sábado eu vou para a orgia, eu quero logo comprar aqui o meu perdão, para deixar logo pago, vai que eu morro lá na hora, né? Então eu vou comprar logo aqui. Então acontecia essas práticas assim cabulosas, né? Parece mentira, mas é verdade. Infelizmente, é verdade. Claro que a igreja mudou muito, bastante, graças a Deus, em relação a essas práticas aí. Não comete mais isso. Claro que tem gente aí vendendo água do Rio Jordão, que são camisas com sangue de pastor aí que foi esfaqueado, essas coisas assim ainda acontecem. Tá? Bom, mas na Idade Média e na Idade Moderna, o que acontecia que a igreja foi criticada? Venda de cargos eclesiásticos, a venda do perdão das indulgências, né? Despreparo dos clérigos para a vida religiosa. Por que despreparo? Como eu falei, muitos cargos eram comprados. Então a nobreza, muitos nobres se tornavam um clero, mas não tinham preparo algum. Não tinha a leitura necessária, né? A leitura da Bíblia, a leitura da filosofia, tudo que um clero hoje, até hoje, é necessário fazer, tá bom? Então, tinha muitos despreparados. Não tinha nada a ver com o clero, não, né? Nada a ver com o clero. Vida luxuosa do clero. Outra crítica também. Muita gente na miséria, morrendo de fome, passando fome, necessitado, né? E os membros da igreja no bem bom, né? Só no momó, né? Lá no mosteiro, lá na igreja, aquela coisa toda bonita, luxuoso, muito ouro, né? As roupas tudo bacana, né? E muita gente morrendo de fome, muita terra, né? A igreja tinha assim metade do território da Inglaterra no final da Idade Média, era dela. Então realmente o negócio era feio. Então muita crítica nesses 3 pontos aqui são importantíssimos para você entender por que houve a reforma religiosa, tá bom? No mesmo período ocorreram movimentos considerados heréticos, que misturavam crítica religiosa e social também. Então tinha a galera ali, né, nesse mesmo contexto do século XIV, século XV, XVI, bom? 16 é quando vai ocorrer de fato a reforma, né, o fenômeno da reforma, 1517, tá bom? Com a exposição das 95 teses de Lutero. Esse é o marco, mas antes já tinha acontecido. Pessoas criticando essas posturas, essas práticas da Igreja Católica, tá? E fizeram esses movimentos que foram considerados pela Igreja o quê? Heréticos. Quem criticava a Igreja era um herege, ele estava pecando e tinha que ser punido. Bom?
Nos séculos 14 e 15, intelectuais como John Wycliffe e John Huss, mesma coisa, tá? Criticavam a igreja. Eles são considerados precursores das reformas. Então, aquilo que o Lutero e o João Calvino, eles vão defender no século XVI, tá? Antes, no século 14 e 15, esses dois caras aqui, eles já estavam apontando esses problemas, tá? O Wycliffe e o Huss. Eles já estavam apontando a venda de indulgências. Eles já estavam criticando a postura de alguns membros do clero. Eles já estavam falando desse luxo aqui. Tá? Então eles estavam criticando isso já. Bom? A formação das monarquias nacionais, o movimento renascentista e o fortalecimento da burguesia ajudaram a enfraquecer o poder de quem? Do Papa. Tá? Quando começou a haver esse movimento de enfraquecimento do Papa e, portanto, também da Igreja, é que essas críticas se tornaram mais contundentes. Porque a Igreja não podia sair mais queimando assim, de qualquer jeito, do jeito que ela queria, não. Tá bom? O rei já estava interferindo no poder da Igreja. Claro que ela ainda tinha muito poder, nós estamos falando do século XVI. Tá? Então ela tinha muito poder, mas já tinha baixado a bola bastante. Tá bom? Então vai surgir os movimentos, né? Vem Lutero, e a doutrina chamada de luteranismo. O que tem aqui? Quais são as ideias? Originado do pensamento de Martinho Lutero, viveu de 1483 a 1546, tá? Relação direta entre fiéis e Deus e simplificação dos rituais religiosos. É isso que ele defendia, que houvesse uma relação direta entre fiéis e Deus. Como? Né? How? Ele defendia que houvesse uma leitura da Bíblia pelos fiéis, o que não acontecia, né? A Bíblia era lida pelos padres na missa em latim, tá? E a homilia, a explicação era feita na língua local, tá? Mas o acesso à Bíblia as pessoas comuns não tinham, né? Então é isso que Lutero, olha, as pessoas têm que ter um contato direto com Deus, sem intermediário, tem que ler a Bíblia ele mesmo, tá? E simplificação dos rituais religiosos. Ele está dizendo, a missa, isso é muito complexo, muita coisa assim, ninguém entende direito o que está acontecendo. O culto aos santos e à Virgem Maria não é tão valorizado, né? Também criticava isso, eu não queria, né? O Lutero, ele criticava o culto a essas imagens e a Maria também. É por isso que os evangélicos hoje não têm essa prática, né? Gente, nós estamos falando do nascimento da igreja evangélica. Nós estamos falando do protestantismo. Protestantismo, né, é a igreja protestante que depois vai receber o nome de igreja evangélica. Ou seja, o cristianismo, que era um só, que era o catolicismo, ele vai virar dois. Catolicismo de um lado, protestantismo do outro. Né? Hoje nós temos o catolicismo de um lado e as igrejas evangélicas do outro. Então nós estamos falando aqui do nascimento da igreja evangélica. Tá? Culto aos santos, a Virgem Maria, os evangélicos fazem? Não. Você sabe disso. Celibato dos pastores, sacerdotes, não é obrigatório. O que eu defendia também? Que o celibato, ou seja, que essa ideia de que o padre não pudesse casar, não deveria existir. Tá? Deveria ser algo opcional. Se ele quisesse, ele casaria. Se não quisesse, não casava. Né? A igreja evangélica hoje não impede que o pastor case, tenha filhos, que tenha a sua vida amorosa igual às outras pessoas. Na igreja católica ainda permanece o celibato. Tá? Mesmo que muitos padres aí pulem a cerca. Bom? Calvinismo, o outro cara lá que defendia essa ruptura com a igreja católica. Esse aqui é mais rígido que o Lutero, tá? Originado do pensamento de João Calvino, 1509, 1564. Tá? Quais eram as defesas, né? Crença em pessoas predestinadas por Deus à salvação na vida eterna. Tá? Então, a teoria da predestinação, aqui com Calvino, ou seja, a ideia de que as pessoas já nasciam com um destino traçado. Né? Então, você poderia, talvez, com muito trabalho, né, com muita compostura, mudar o seu destino. Se você, talvez, tivesse nascido condenado ao inferno, mas se você conseguiu em sua vida acumular uma riqueza material, né, ter uma família próspera e tudo isso aí, você talvez conseguiria a salvação. Sinais da predestinação: sucesso no trabalho e no negócio. Eu estou falando, né?
Qual a prática dos evangélicos hoje? Vê se isso não parece, né? É não ir para festa, né? Para cachaçada, nada disso, né? É ter a sua famíliazinha, vai para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho, aquela coisa toda. É isso que o Calvino está dizendo, tá? Sucesso no trabalho, trabalhando firme e sério, tá? E sucesso nos negócios. Por isso que ele deve ter uma postura diferente dos outros, para ter esse sucesso aqui. Vida simples, trabalho árduo, economia de dinheiro, tá? Não é gastar com festança assim não, galera. Aceitação de cobrança de juros e investimento em novas oportunidades de trabalho. Ou seja, a ideia de prosperar sempre. Se você prosperar, você vai ser salvo, não tem jeito, segundo o João Calvino. Aceita pela burguesia como forma de justificar a riqueza e o acúmulo de bens. Bom, a Igreja Católica ela não aceitava o lucro, né? Ela defendia o preço justo das mercadorias. Já o calvinismo e a Igreja Protestante ela aceitava o lucro, que podia ter lucro, podia emprestar dinheiro a juros, poderia vender uma mercadoria mais cara, tá? E a burguesia adorou isso aí, porque a burguesia não estava gostando que a Igreja Católica fizesse a ideia do preço justo. Porque aí os burgueses, que eram os comerciantes, né, da Idade Média, que nasceram na Idade Média, eles não poderiam ganhar altos lucros, eles tinham que vender ali no preço justo. Claro que isso era passado por cima, né? E aí eles quando surgiu o protestantismo, eles adoraram. Falaram, caramba, eles não condenam lucro, não é usura, não é pecado, vamos para lá. Aí os burgueses sapecaram tudo para onde? Para o protestantismo. A Igreja Católica começou a perder fiéis assim, de rodo. Por isso que ela vai para as grandes navegações, por isso que ela vem para o Novo Mundo, por isso que vem para o Brasil, os padres junto com as caravelas, com Pedro Alves Cabral, com Cristóvão Colombo, com todos os navegadores. Para quê? Catequizar os nativos, para compensar, né, os católicos que eles tinham perdido lá na Europa. Né? Vamos catequizar os índios, transformá-los em católicos, porque nós estamos perdendo gente aqui na Europa. Beleza? O que mais? Anglicanismo, aqui do Henrique VIII, tá bom? Originado do pensamento de Henrique VIII, rei da Inglaterra, entre 1509 e 1547. O que ele defendia? Rompimento da Igreja Católica após o Papa Clemente VII negar o direito de Henrique VIII de separar sua esposa. Rapaz, sabe que a Igreja Católica ela não faz a separação. Depois que casa, né, só a morte separa. Aí o Henrique VIII, né, queria separar da sua esposa. Aí a igreja, aliás, ele queria casar de novo, né? Casar de novo. Não tem como casar, não pode separar. Aí ele usou essa justificativa, essa desculpa para romper com a Igreja Católica. Né? Mas na verdade, o que ele queria? O que o Henrique VIII queria? Tomar as terras da Igreja Católica. E tomou na Inglaterra. Confiscou as terras da Igreja Católica depois que ele rompeu com a igreja. E casou mais 8 vezes. Né? Casou mais 8 vezes. Porque não tem problema separar, né? Características: celibato voluntário dos sacerdotes, ou seja, casa se quiser, os padres, tá bom? Os sacerdotes, os chefes da igreja. Celebração de missas em inglês, não em latim, e condenação das indulgências, ou seja, não queria a venda de perdão. Manutenção do batismo e da Eucaristia como sacramento. Então ele não mudou tudo, né? Então ainda teve o sacramento do batismo e da Eucaristia. Tá? Essa aqui é a igreja anglicana que existe até hoje lá na Inglaterra. Ela é uma mistura de igreja católica com igreja evangélica. Contra a reforma. Bom, a igreja católica, vendo aquilo ali, as ideias de Lutero, do Calvino e de Henrique VIII, e afetando a população gostando daquilo e saindo da igreja católica e indo para a igreja protestante, ela vai fazer uma contra-reforma. Tá? A igreja católica vai fazer uma contra-reforma, ela vai fazer uma grande reunião, tá? E vai fazer umas decisões aí. Então, olha só, a igreja católica reagiu aos movimentos protestantes, estabelecendo uma série de medidas para se fortalecer contra isso que estava acontecendo. Tá? Reorganizou o Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício? É aquele tribunalzinho que prendia as pessoas e queimava a galera toda. As bruxas na Idade Média, quem fazia isso? O Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. Reorganizou, fortaleceu de novo aquilo aí. Agora está tinindo, né?
Instituição criada durante a Idade Média para combater as heresias. No século XV, voltou-se aos cristãos novos, acusados de realizar práticas judaizantes, e no século XVI aos adeptos das igrejas reformadas. Ou seja, o Tribunal do Santo Ofício foi agora prender e punir aqueles que saíram do catolicismo e viraram protestantes. Certo? Realizou o Concílio de Trento, uma grande reunião, não um concílio, de 545 até 1563, em que se reafirmavam os dogmas católicos e os sacramentos e se confirmava a transubstanciação, a hierarquia do clero e o celibato clerical. Tá? Ou seja, tudo que acontecia na missa, a transubstanciação, tá? Os dogmas, a Eucaristia, o casamento e tudo aquilo ali, que permaneceu. Fez a reunião, fez o concílio e falou, não, isso aí tranquilo, permanece. Tá bom? Nele também foram fixadas normas para coibir os abusos do clero e foi criado o Index Librorum Prohibitorum, índice de livros proibidos da igreja. Então, 2 pontos aqui. Normas para coibir os abusos do clero, então já deu uma limitada, né? Porque muitos membros do clero faziam o que queriam naquele período, né? Houve a proibição das indulgências, inclusive, tá? Não podia mais vender perdão, e também criaram um index, que era uma lista de livros proibidos, Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos, livros de prostituição, pornografia, quer dizer, livros de filosofia, tá? Livros protestantes, que criticavam a igreja, tudo que ela não queria que espalhasse pela sociedade, ela proibia. Então, nos portos, principalmente nas feiras, tinha as listas dos livros proibidos, né? E se vissem esses livros circulando, os católicos, tá? Isso aí era confiscado, né, pelas autoridades da Igreja Católica e eram apreendidos. E as pessoas também eram apreendidas, quem estavam transportando. Tá? Estruturou a Companhia de Jesus, 1540, ordem religiosa criada por Inácio de Loyola e estudantes cristãos voltados à difusão do cristianismo, com atuação de destaque na evangelização dos ameríndios. O que são ameríndios? São os nativos da América. Né? Por isso que eu falei aquela hora. Né? Os jesuítas vieram para o Brasil, os jesuítas faziam parte da Companhia de Jesus. Tá bom? E vieram para o Brasil junto com as caravelas, para trabalhar junto com a colonização dos países, na América Central, na América do Sul, né? Principalmente. Para quê? Para fazer a catequização dos nativos, transformar aqueles povos que não tinham almas, segundo eles, né? Não eram gente, em católicos, em cristãos. Bom, ensinava a religião católica, as leis do rei de Portugal, rei da Espanha, ensinava a língua europeia, né, espanhola ou portuguesa, ou seja, é para transformar aquele índio num europeu, parecido com o europeu, né? E, principalmente, torná-lo um fiel da Igreja Católica. Certo? O que mais? Resultado dessas reformas é: as reformas religiosas provocaram as seguintes mudanças. Ruptura na cristandade da Europa Ocidental. Por que a ruptura? Porque até 1517 só existia uma igreja cristã, que era a Igreja Católica. Depois surgiu a Igreja Protestante, que hoje é a Igreja Evangélica. Substituição do latim pelas línguas locais dos cultos, tá? Aceitação da livre interpretação da Bíblia pelos fiéis, livre interpretação. Se interpretou errado, vai para o inferno, mas liberdade é dele. Tá? Se interpretou certo, vai para o céu. Pronto, é desse jeito. Tá? Liberdade de culto, tá bom? Entre aspas, tanto os protestantes quanto os católicos perseguiam uns aos outros. Tá? Foi muitas mortes, milhares de mortes aconteceram após as reformas. Católicos matando protestantes e protestantes matando católicos. Bom, então aqui está a divisão das religiões aqui na Europa, né? Ó, luteranos, olha só a quantidade, né? Calvinistas, aqui de amarelo, no rei da Escócia, no Sacro Império Romano Germânico, tá? Anglicanos, aqui na Inglaterra, tá? Católicos, esses mais clarinhos aqui, ó, né? E ortodoxos, que é a igreja ortodoxa, né? Católica, mas ortodoxa, é um pouco diferente, que não acredita em santos, não adora imagens, esse tipo de coisa, tá bom? Que é lá hoje onde é a Turquia, praticamente ali é
é onde é que existe isso aí, principal, tá? Bom, finaliza aqui, faça as tarefas da aula 41 e 42, né? Lá no plural, mínimo e complementar, beleza? Um abraço, até the next aula, beleza?